nosso Pai. Eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo. Nosso Deus é três em um. Creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Boa noite, graça e paz, irmãos. Eu estava até um pouco mais nervoso porque me foi dada uma missão nova, né? Um pedacinho do culto hoje, só do iníciozinho. Mas nem que já está bem mais lotada a igreja. Mas vamos lá. Quando me passaram senhor, você abre o culto para ler lá a palavra, eu já imaginei logo, como é que eu vou ler, o que é que eu vou ler. Mas aí eu fui perguntar para quem sabe mais, né? Eu perguntei logo para Deus e orei e pedi. E foi quase imediato. Na madrugada eu recebi, eu tive um pensamento, eu sabia que não era meu. E aí eu disse, não, esse pensamento vem aqui, é Deus falando comigo. E aí ele disse assim, ame a Deus acima de todas as coisas, todas as outras coisas. Aí eu agora, isso tem na Bíblia, eu acho que tem, vou pesquisar. Aí pesquisei e encontrei 3 passagens que eu quero ler para vocês. A primeira está em Marcos 12, 28. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Tem a palavra que muito chama atenção, é amor, né? Amar. E aí eu fui buscar um pouquinho mais sobre isso, e aí eu fui lá, quase a mesma passagem aqui, lá em Deuteronômio 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Novamente, o amor aqui a Deus sobre todas as coisas. E para fechar, só um detalhezinho, 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Ainda que falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A palavra-chave, primeiramente, é amar a Deus sobre todas as coisas, claramente. Porque amar a Deus na hora da tranquilidade, do mar calmo, é tranquilo, é fácil. Mas a gente lembrar de amar a Deus, de agradecer a Ele, no momento da dificuldade que a gente se vê diante do muro, sem saída, é aí que está a questão. Eu acho que é isso que a gente não pode esquecer jamais, de amar a Deus sobre todas as coisas, em especial no momento de tribulação, dificuldade, e principalmente quando a gente está passando agora, que a gente vê um parente, um amigo doente, com vírus, ou algum conhecido que vier a falecer, e aí continuar amando a Deus. Aí em seguida vem a questão do amor em si, que a gente sabe que a gente ama o pai, que a gente ama a mãe, que a gente ama a mãe, ama o filho, ama o marido, mas praticar o amor às vezes fica de lado, de você amar não só eles que estão próximos, que a gente bem quer, mas amar o inimigo que a gente sabe que a gente não quer ver a gente bem, aquela pessoa que a gente sabe que está errada. E o amor aqui é relacionado a isso, a não só amar aqueles que a gente sabe que está ali do nosso lado, mas buscar praticar o amor também pelos outros, orar, sentir amor pelo aquele que a gente sabe que não está a nosso favor. E outra coisa, praticar o amor, que eu acho que o amor, ele realmente aqui, ele é o centro aqui quase,
o primeiro centro é Deus, mas o segundo forte que é o amor. Então, praticar o amor, além de atos, eu acho que falar, expressar em palavras, às vezes é tão difícil para um filho falar com a mãe, com o pai, para a mãe expressar para o marido, para o filho. Então, que a gente lembre de amar a Deus sobre todas as coisas, e amar e falar, e praticar esse amor. Eu acho que o amor quebra qualquer tipo de inveja, de sentimento ruim, de tribulação. Eu acho que a gente praticando o amor, principalmente falando a quem a gente precisa falar, eu acho que faz toda a diferença na vida da gente e se reflete na vida da igreja e todas as partes da nossa vida. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, santificado é o teu nome. Deus, obrigado por ter me trazido até aqui neste momento. Eu sei que foi com tua vontade, Deus, eu ter chegado aqui. Obrigado por cada irmão que está aqui, que tirou, que organizou o seu dia, as suas dificuldades, as suas desculpas, para estar aqui neste momento. Abençoa grandemente, Senhor. E abençoa os que não estão aqui também, que às vezes estão em casa, com problemas. Abençoe tremendamente eles, Pai. Que o Senhor possa aqui transportar de Ti a palavra. E que cada palavra, Senhor, que se for dita aqui, que entre no coração de cada um como semente, Pai. E cada pessoa que escute uma palavra e que escute outra que o seu coração precisa neste momento. Que seu ouvido escute o que está mais precisando no momento de angústia. E que essa palavra seja semente, Deus, que frutifique grandemente em cada pessoa que aqui está, e que em casa está, e que está nesse momento ouvindo as tuas licenças. Agradecemos a Ti por tudo, absolutamente tudo, e que hoje seja grandioso. Neste momento eu agradeço, em teu grande nome, amém. Nós estamos estudando, os amados, o livro de Êxodo, amém? E bom seria se você não perdesse nenhum encontro, para que você fosse edificado. Nós estamos trabalhando esse livro porque ele tem muito a nos falar para esse tempo difícil, tempo de pandemia, tempo de tantas manias, e nós precisamos ser vencedores diante de todas as coisas, amém? Amém. Aleluia! Nós já passamos pelo capítulo 1, amém? E hoje nós vamos entrar no capítulo 2. Capítulo 2 trata o nascimento do libertador, amém? Nascimento do libertador. Quem foi o libertador do povo de Israel? Moisés, amém? Moisés. Esse vai ser um nome muito falado no Velho Testamento e também no Novo Testamento. É um nome muito especial para os hebreus. Moisés vai aparecer no cenário bíblico numa época muito difícil do povo hebreu, e ele se torna o maior libertador do povo de Israel. Ele não foi apenas um libertador, ele foi também o maior legislador, ele foi juiz, ele foi profeta, ele foi descendente da linhagem de Levi, que se tornou também a linhagem sacerdotal. Então Moisés, ele é um personagem assim que configura uma manifestação profunda de Deus e até mesmo uma figura de Cristo. E entendemos perfeitamente que nesse capítulo 2 o tempo é um tempo não tão legal para Israel. Aliás, Israel ainda não se configura com esse nome como nação, né? Apesar de o Senhor ter dado esse nome a Jacó, e esse nome vai se tornar o nome da nação do povo de Deus, que é Israel. Mas até então eles são chamados de hebreus, amém? E nós vimos na quarta passada o significado de hebreu. Alguém lembra aí qual é o significado de hebreu? Além de, né? É o povo que está além de, ou seja, é o povo do Senhor que está além. Ele não está preso a essa esfera, ele transcende essa esfera. O seu pensamento está sempre além.
porque eles estão conectados com Deus, irmão. Então você é um hebreu. Diga para o irmão que está do seu lado: você é um hebreu, porque você está além, você vai além, você vê além, você tem um pensamento além. Isso é maravilhoso. Então perceba que quem está com Deus é diferente. Quem está com Deus é diferente. Quem está com Deus não está preso a essa esfera, não está preso a esse tempo. Por isso é importante nós entendermos a palavra de Deus. Eu quero ler alguns versículos aqui. Hoje eu quero que nós estudemos o capítulo todo. O capítulo todo, ele está dividido em duas partes, mas como ele está praticamente, ele está tratando diretamente da vida de Moisés, então acredito eu, que nós possamos fechar o capítulo 2 hoje. Amém? Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio, e vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse uma irmã à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma pausa aqui para nós entendermos esse texto. Primeiramente, vamos olhar para a família de Moisés. Qual é a linhagem de Moisés? Moisés vem de uma das tribos dos hebreus, que é a tribo de Levi. Levi é um dos filhos de Jacó. Então, um homem da tribo de Levi, ele casou-se com uma descendente também de Levi. E a mulher concebeu. Conceber aqui é engravidar, né? Ela concebeu e deu à luz um filho. Naquele tempo, querido, nós sabíamos que o rei do Egito tinha mandado matar os filhos, os meninos. As parteiras não quiseram fazer isso. Então a estratégia de Faraó foi que lançassem esses meninos no rio. O que se esperava? Que eles iriam morrer afogados, iam ser comidos por jacarés ou outros animais do rio, não é? Mas Deus sempre tem os seus planos em meio à perseguição do seu povo. Deus sempre tem um plano de livramento, querido, quando você está em dificuldade. Não se precipite, não entre em desespero, não sofra desnecessariamente
a agonia de não saber resolver algumas coisas da sua vida. Acredite que naquele momento, quando você não puder fazer nada, Deus vai mostrar uma solução. Amém? E aqui, uma das coisas importantes que vai ser ativada na vida da mãe do menino é a fé. Ela vai ser uma mulher, mãe, que acima de tudo é uma mulher de fé. É importante, amados, que a nossa vida seja marcada por fé. E onde é que entra a fé? A fé entra na necessidade de resolver os problemas da vida. Então, quando aquela mãe viu que a criança era uma criança, que tipo de criança? Formosa, ou seja, bonita, sadia, um meninão, forte, bonitão. Então ela disse: não, esse aqui, né? Esse aqui o diabo não vai tocar nele não. E aquela mãe então, ela esconde o filho. Acredito que muitas outras mães tentaram fazer a mesma coisa, né? Esconder os filhos para que não fossem mortos. Então ela esconde o filho por 3 meses. 3 meses. Por que essa mãe toma essa atitude, amado? Não é somente porque ela é mãe, mas porque ela acredita no Deus dos Hebreus. Ela acredita no Deus Todo-Poderoso. Ela acredita no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ela acredita que estão ali no Egito, não é para morrer no Egito, mas é para a manifestação do poder de Deus na vida de seus filhos. Aleluia. Amados, então ela tenta e consegue prender o menino, esconder o menino por 3 meses. 3 meses é tempo de muito cuidado, né? Alimentação, amamentação principalmente, né? 3 meses amamentando, creio que ela amamentou até mais do que isso. Mas os primeiros 3 meses foram decisivos para orar por essa criança, dar tudo que essa criança poderia receber de carinho, de afeto do coração dessa mãe. Mas os 3 meses passaram muito rápido. E agora? O que fazer? Ela toma uma atitude louca. Vamos chamar de atitude louca, porque uma mulher, não é qualquer mulher que vai fazer o que essa mãe fez. Aqui não revela o nome dela, mas em outras passagens bíblicas nós vamos descobrir o nome dela. O nome dela é Joquebede, mãe de Moisés. Viu? Depois nós vamos falar nela em outra oportunidade. Mas essa mãe, ela toma uma atitude louca, irmão. E sabe, essas atitudes loucas são atitudes de fé. São atitudes de fé. Então ela elaborou um plano de fé. Ela não estava, de certo modo, abandonando Moisés, não estava, de certo modo, perdendo seu filho. Ela estava crendo no propósito de Deus. Então ela preparou o cesto, aqui diz tudo como ela fez, né, um cesto de junco, e fechou tudo para que a água não entrasse no cesto, e colocou o menino dentro, colocou uma tampinha por cima, né? E colocou lá nas margens do rio, entre os juncos, né? Por que essa mãe fez isso? Uma pessoa que não tivesse nenhuma relação com Deus, talvez não fizesse tal coisa. Mas esta mulher, ela não está agindo por maldade, ela está agindo numa direção de Deus. Sabe por quê? Porque ela também liberou a filha mais velha, a Miriam, para observar. Se ela não quisesse nada com Moisés, você acha que ela ia mandar alguém observar? Mas a Miriam ficou observando o cestinho lá com Moisés dentro, para ver o que iria acontecer. E Joquebede sabia que aquela beira de rio, aquela prainha do rio, era um lugar de banho, principalmente das mulheres que moravam no palácio, das mulheres de Faraó, das concubinas, das princesas, enfim, da filha de Faraó, das suas amas, das suas servas.
Então ela ficou observando, e aconteceu exatamente isso. Naquele bendito dia, a filha de Faraó foi tomar banho lá, e quando esse povo vai, leva também ali as suas servas para cuidar dela. E uma das servas viu a criança lá, viu aquele cesto, e quando abriu o cesto era um menino. E aquela mulher achou muito bonito o menino, mas ela reconheceu que não era filho de egípcio. Eu não sei como, porque criança é criança, né? Mas ela reconheceu, amados, que não era filho de egípcio, é um dos hebreus. Quando levantou a tampinha do cesto, o menino estava chorando. E ela então pegou para si. Mas a filha de Faraó é uma princesa. Ela não tem tempo para cuidar de menino. Ela não quer se prender a trocar fralda de menino, né? Ela não tem leite para dar para esse menino. Então, nesse momento entra em cena a Miriam, que devia estar aí com seus 15, 16 anos, não sei. E a Miriam então faz aquela sugestão dirigida por Deus. Você não gostaria que eu arrumasse uma pessoa para cuidar da criança para você? E a mulher topa o negócio. E a Miriam vai buscar quem? Vai arrumar quem? A Miriam vai arrumar a própria mãe do menino. Aleluia! A própria mãe do menino agora ganha liberdade para cuidar do filho de Moisés e ainda receber, salário. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha a operação de Deus aí, irmãos. Olha a operação de Deus na vida dessa família, né? Porque Deus tinha um plano, um propósito para agir no meio do caos que estava ali, na vida daquele povo, atrapalhando a vida daquele povo, a dureza do coração de Faraó. Enfim, amados, a nação de Israel é uma nação sofredora, é um povo em angústia, é um povo em sofrimento, é um povo dominado por Faraó no Egito por muitos anos, mas é o povo que mais cresce no Egito, é o povo que é mais abençoado, é o povo que é indestrutível. Sabe por quê, amado? Porque tem uma aliança com Deus. Tem uma aliança com Deus. Essa aliança vem de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não esquece da sua aliança. Ele pode permitir vir o sofrimento, vir a dor, vir tristeza, vir angústia, mas Ele não esquece das suas promessas com o seu povo. Então, queridos, agora ela tem um tempo determinado para cuidar do menino. Agora não serão apenas 3 meses, mas diz a palavra que ela ficou com o menino até o menino se tornar grande. Amém? Até se tornar grande. E eu não sei qual seria a idade exatamente, mas quando você lê o versículo 10, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó. Sendo o menino já grande, nós sabemos que tamanho seria o menino, mas ele já era grande. Então eu entendo que aqui o menino já saiu da casa da mãe para o palácio de Faraó, já doutrinado. Ele já foi crente, já foi ensinado quem é o seu povo, quem é a sua origem, quem é a sua mãe. A mãe fez o papel correto. Joquebede caprichou. Esse menino foi já com uma bagagem espiritual no seu coração. E nós vamos ver textos bíblicos aqui que vão provar isso. Que Moisés, ele foi para o palácio já doutrinado pela sua mãe. E essa doutrina fez toda a diferença no restante de toda a sua vida. Por isso, irmão, vale a pena você investir os primeiros anos, você mãe, investir os primeiros anos na vida do seu filho. Doutrina ele na palavra do Senhor. Revela Deus na vida dele.
porque com certeza isso vai fazer grande diferença. Amém? Grande diferença. Então, meus queridos, essa é a primeira fase da vida de Moisés, criado pela sua mãe. Sua mãe agora tem o prazer de ficar com ele, recebendo salário, e ele então é conduzido para o palácio depois de já grande, talvez adolescente, talvez aí com seus 13 anos, 14, 15, eu não sei. Não sabemos de fato aqui, não podemos dizer, foi com tantos anos. Não vamos dizer com ele. A palavra se prende a dizer que foi um menino já grande. Possivelmente esse menino já estava comendo com as próprias mãos e andando com os próprios pés. Possivelmente. Esse menino já tinha algo no coração. Louvado seja Deus por isso. Vamos dar uma olhada aqui em Hebreus. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Hebreus 11, 23. Se você achar primeiro do que eu, leia em voz alta. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito. Glória a Deus. E não tiveram medo de desobedecer a ordem do filho. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do faraó, né? E interessante é que lá em Hebreus é utilizada a palavra fé, não é? Pela fé os pais esconderam. Eles estão movidos pela fé. Amém, queridos? Então esse versículo de Hebreus deixa muito claro para nós a maneira como os pais estavam tratando a situação do seu filho Moisés. E o ingrediente que é acrescentado aí no livro de Hebreus é fé. Aquilo que nós tínhamos falado. Fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora eu leio o versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho de Faraó. Olha aí. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Não foi? Por quê? A mãe tinha ensinado, ele sabia que ele era filho de Hebreus. Aquele tempo, porque aí ao mesmo tempo, já grande, e quando foi que ele foi para o palácio? Já grande, né? Foi, então, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Coisa linda. Agora, meus amados, a segunda fase da vida de Moisés é no palácio. A segunda fase do jovem Moisés agora, né? Ele é jovem, é no palácio. No palácio ele tem a presença de Faraó, ele tem a presença da filha de Faraó, e ele tem toda a ciência do Egito diante dele, certo? Toda a ciência do Egito está diante dele. Vamos olhar então, queridos, lá em Atos. Em Atos fala um pouco da educação de Faraó, vocês vão perceber aí. Vamos lá para Atos, capítulo 7, Atos 7, 20 e 22. Nesse tempo nasceu Moisés, que era muito formoso, foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, e era poderoso em suas palavras e obras. Olha aí. E Moisés foi instruído. Onde é essa instrução? É lá no palácio, é lá nas faculdades do Egito. Viu? Ele agora está aprendendo muita coisa lá na sua nova casa, o palácio. Diz aí que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios.
Então Moisés ele se tornou um grande homem no conhecimento da ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Ele sabia fazer muita coisa, era como se fosse um engenheiro, né? O Egito ele dava muita atenção a grandes construções. Possivelmente Moisés participou da engenharia de muitas dessas construções dos egípcios, né? Ok, então quando ele vai para o palácio, ele busca ali conhecer tudo dos egípcios. Ele tem uma formação, certo? Ele tem uma formação ali naquele lugar. Então aqui está a formação de Moisés da infância à sua juventude. Na infância, a primeira fase é com a mãe. A mãe ela tem dois momentos, um momento de 3 meses e depois um momento mais esticado, que é esse tempo quando o menino cresce, e ela cuida dele, embora sabendo que ela terá que devolvê-lo para a filha de Faraó. Mas lá no palácio ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó, e ele se educa no conhecimento de toda a ciência dos egípcios, não é? Agora vamos para a fase adulta. Vamos ver o que Moisés aprontou quando adulto. A partir do versículo 11, você percebe que Moisés, ele tem uma percepção direta com o sofrimento do povo hebreu. Olha o que diz: naqueles dias, sendo Moisés já homem, primeiro Moisés era grande, agora Moisés é homem. Sendo Moisés homem, já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava o hebreu, um do seu povo. Aqui você percebe que o sentimento de identidade, o sentimento de sanguinidade, né, de consanguinidade, falou forte a Moisés. Moisés, ele nunca se achou um egípcio, ele se sente um hebreu, e ele percebe o sofrimento dos seus irmãos, e ele percebe que naquele exato momento tinha um capataz egípcio batendo no hebreu, espancando o hebreu, e aquilo subiu, né? Subiu no coração de Moisés. Porque quem está apanhando é alguém do seu povo. E o que Moisés fez, irmão? Moisés agiu contra aquela violência, tentando fazer justiça com as próprias mãos. Percebe? Veja aí. Olhou de um lado e do outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Percebe aqui? Moisés, ele comete um ato, ele assassina um egípcio. No segundo momento, ele tenta apartar, apaziguar uma discussão de 2 hebreus, e aí ele percebe que o que ele tinha feito no dia anterior foi descoberto. E aí ele teve nas bases disso chegar ao conhecimento do Faraó. E o versículo 15 diz assim: informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés. Que caso? O caso do assassinato de um egípcio por um hebreu. Faraó então tenta matar Moisés. O que Moisés faz? Ele deixa o Egito, deixa o palácio e foge. E ele foge para onde? Ele foge para o deserto, lá para as terras de Midian. Olha aí, versículo 15 diz:
Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Ele fugiu do Egito. Agora, aqui Moisés já está com cerca de 40 anos. Nesses 40 anos, ele descobre que não vale a pena fazer justiça com as próprias mãos, porque mais cedo ou mais tarde os seus inimigos crescem e roubam a tua paz. E ele foge do Egito e vai para o deserto. Lá ele vai encontrar umas moças que estão dando água aos seus rebanhos, e ele livra essas moças de outros pastores que tentam passar na frente delas. Então elas dão água aos seus rebanhos pela mão de Moisés, e elas então, ao chegar em casa, chegam mais cedo, e o pai delas pergunta: mas por que vocês vieram mais cedo hoje? Não é porque um certo homem egípcio nos ajudou. Depois traga esse homem para cá, vamos conhecer, vamos dar pão para ele, ele deve precisar se alimentar. E aí Moisés vai morar nesta família, é a família de Reuel. Ele é um sacerdote, ele é da linhagem de Abraão, mas não faz parte da linhagem de Israel. Mas Moisés aprende muito com esse homem. Moisés então casa com uma de suas filhas, a Zípora, e vai ter 2 filhos com ela. Então aquele Moisés, príncipe do Egito, agora se torna pastor de ovelhas no deserto de Midian. E ali ele vai passar mais um tempo de 40 anos. Que coisa, né? Olha só. O finalzinho do versículo 15 diz assim: e Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotavam dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o. A Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Então perceba aí, Moisés é recebido lá na casa do sacerdote Reuel. Ali é uma nova vida para Moisés. Ele se casa com a Zípora. O primeiro filho é chamado de Gerson. Gerson significa peregrino. E ele diz: fui peregrino em terra estranha. Então, a vida de Moisés até aí é uma vida de retiradas. Percebe isso? Ele foi retirado do colo da mãe, foi retirado do cesto, foi retirado das águas, foi retirado do palácio, até encontrar-se com Reuel. Lá em Reuel, ele vai ser retirado também da tenda de Reuel para encontrar-se com Deus. E aí ele vai fazer o percurso de volta para o Egito. No versículo 23, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então o povo de Israel, o povo hebreu, continuava
gemendo lá no Egito, enquanto Moisés estava lá no deserto com a sua nova família. A pergunta é: você trocaria o palácio pelo deserto, pela tenda? Você trocaria uma linhagem real, faraônica, para ser um escravo hebreu? Se olharmos para a vida de Moisés, Moisés foi provado nestes fatos, nesses contrassensos, e ele sempre optou pelo caminho mais difícil por causa da sua formação materna, daquilo que sua mãe lhe ensinou. Então, amados, ele foge para a terra de Midian. Ele ali se estabelece. Passam-se mais 40 anos, mas Moisés aprende 3 coisas importantes. 3 coisas marcaram a vida de Moisés. Sabe quais são? Fidelidade, missão e poder. Vamos olhar isso para nós encerrarmos lá em Hebreus capítulo 3, versículo 5. Hebreus 3, versículo 5 diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Quem achar primeiro pode ler para nós. Moisés foi um servo fiel no seu trabalho, na casa de Deus, e falou das coisas que Deus ia dizer. Olha aí, foi fiel na casa de Deus, na presença de Deus, em tudo aquilo que Deus falou ao seu coração. Moisés também, ele cumpriu a sua missão. Isso está concluído aqui no capítulo 2. O capítulo 2 é apenas o começo. No capítulo 3, então, ele vai descobrir a sua missão espiritual, mas aqui adiantando, ele cumpriu a sua missão. Vamos lá, Atos 7, 35. Atos 7, 35. Aleluia. Então veja aí, ó. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade de juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador. Essa é a missão de Moisés, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Então Moisés descobre a sua missão diante de Deus. Qual era a missão de Moisés? Libertador, libertar o povo de Israel. E Moisés também descobriu o poder de Deus. Moisés é o poder de Deus. O versículo 22 do capítulo 7 de Atos diz: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. E tem tantos outros versículos que falam do poder de Deus na vida de Moisés, que vai se manifestar no seu retorno ao Egito. Então, queridos, para nós entendermos algumas coisas importantes aqui sobre Moisés. Primeiro, Moisés nos ensina que é melhor o sofrimento com Deus do que todo o conforto de um palácio sem a presença de Deus. Por isso que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Nós, como cristãos, somos capazes de escolher sofrer com Deus do que ter o conforto de um palácio sem Deus? Você está preparado para viver uma vida de escolhas e decisões com Deus? Aquilo que nós decidimos hoje determina o nosso amanhã. Moisés vai se tornar o libertador de
dos hebreus, de Israel, não é porque ele escolheu o palácio, é porque ele não escolheu o palácio, escolheu o sofrimento do seu povo. E Deus então se revelou a ele. Segunda coisa importante, Moisés, nós vimos que ele tenta fazer justiça com as próprias mãos. E num determinado momento que ele é descoberto, o assunto chega a Faraó e ele então foge. Fugir pode parecer fraqueza, mas às vezes é a única maneira de escapares com vida. Não é verdade? Se o inimigo é maior que você, não tente enfrentá-lo, fuja dele. Essa é uma grande lição que Moisés nos dá. Se o inimigo é maior que você, a tentação é maior que você sabe que você vai perder ali, então fuja, e você vai ser vitorioso, você vai ser poupado pelo inimigo. Quantas vezes Davi fugiu para não ser apanhado pelo exército de Saul, não é? Então Deus preservou a vida de Moisés, porque Moisés não foi enfrentar Faraó como ele enfrentou um egípcio. Não foi medir força com um inimigo maior. Ele fugiu. E quando você foge da presença do inimigo, Deus te prepara para descobrir a força e o poder. Aleluia. Outra coisa muito importante aqui, amados, na vida de Moisés, é que a fé te fará recusar a nobreza de um nome na terra para garantir um novo nome no céu. Amém? A fé. Por que Moisés rejeitou ser chamado à frente de Faraó? Você sabe o que Moisés estava perdendo, irmão? Moisés estava perdendo a oportunidade de sentar no trono de Faraó. Porque se ele assume o papel de filho da filha de Faraó, ele poderia ser um faraó. Ele teria um nome da nobreza faraônica. Mas o que adianta ter um nome grande no topo da pirâmide e ser esquecido para sempre no inferno? Quantas pessoas optaram por esse caminho e perderam a sua alma? Por isso, esta grande lição é para você. A fé te fará recusar a nobreza de um nome grande na terra para garantir um novo nome no céu. Daí Apocalipse diz que quando chegarmos no céu, nós receberemos um novo nome. Esse é mais nobre, esse é mais belo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, concluindo aqui sobre Moisés, aprenda uma coisa: Moisés foi tirado das águas para ser provado no deserto. Moisés foi tirado da doutrina de sua mãe para ser doutrinado no palácio. Foi tirado do palácio para ser feliz em uma tenda, lá na casa de Reuel. Foi tirado da presença do faraó para viver na presença de Deus. Ele saiu em fraqueza do Egito, mas ele voltou com o poder de Deus. Coisa maravilhosa, né? Ele saiu em fraqueza, fugindo, mas quando ele volta ao Egito, meu irmão, ele volta no poder de Deus. Sabe, essa é a melhor maneira da gente viver e da gente enfrentar os problemas. Os faraós da vida só podem ser enfrentados com o poder de Deus. Por isso, reconheça quem é o seu faraó, seu inimigo, mas não enfrente com a força do braço, enfrente-o com o poder de Deus. Aleluia. Faraó tentou destruí-lo, mas ele é que se tornou, ele que foi destruído pelo próprio Moisés. Você entende uma coisa? Naquele momento, Faraó tentou destruir Moisés, mas vai acontecer o contrário. Quando Moisés retorna, o destruído é Faraó. É assim que Deus faz. Deus é maravilhoso.
Portanto, querido, que esta lição fique no seu coração. Que você seja aquele que não vai se sentir o forte, o poderoso, o filho da filha de Faraó. Não. Você tem que ser aquele que vai se sentir o filho de Deus, aquele que não mede forças com o inimigo, mas se refugia na tenda do sacerdote e se prepara diante do fogo ardente da sarça para ser incendiado pelo próprio poder de Deus em sua vida. Amém, queridos? Só assim você vai ser vencedor. Só assim você vai ganhar a batalha para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero que você aplique essas lições na sua vida. Nosso Deus, nosso Pai, nós rendemos de graças pelo Teu poder, pela Tua glória manifesta, Deus. Porque sabemos, ó Pai, que naquele momento em que o Egito estava tentando devorar os Teus filhos, o Senhor projetou um plano poderoso para vencer o inimigo. Pai amado, nesta noite nós rogamos em favor dos Teus filhos, em favor daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão padecendo, ó Pai, que o Senhor venha com mão poderosa para resgatá-los, livrá-los de todo o mal, Senhor. Abençoa a tua serva Giovana, Senhor. Abençoa o vizinho da Dayana, Deus. Traz cura e libertação em suas vidas, ó Pai. Nós te rogamos, leva-nos para os nossos lares, debaixo dos teus cuidados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.